Frente de Sala. Olá, bem-vindos ao Frente de Sala. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Desta vez vamos visitar o Museu do Aljube e falar com a diretora Rita Rato sobre duas exposições que colocam em destaque o papel das mulheres na resistência e na luta pela liberdade. À conversa com Daniel Blau-Fuchs descobrimos a Lisboa dos anos 80, que ele recorda com fotografias e textos no livro Lisboa Clichê. A atriz Raquel André sugere uma leitura urgente que defende que o amor é mais do que um sentimento. Fique desse lado. Depressa, ouviste? O que são esses modos a arrastar os pés? Quer respeito? Inaugurado em 2015, o Museu do Aljube é dedicado à memória do combate à ditadura e à resistência pela liberdade e pela democracia. Fomos visitá-lo para falar com Rita Rato, diretora do museu desde agosto de 2020. Este museu é um espaço, é um lugar de memória e de resistência e de resistências e tem como objetivo, na minha perspectiva, não apenas a preservação da memória, mas também a construção da memória, porque para muitas gerações que não viveram esse período, é importante também construir memória relacionada com a Revolução de Abril e com os valores da liberdade e com a democracia. E, portanto, há um papel deste museu que é de homenagem e de valorização e de preservação da memória e há um papel de educação para os direitos humanos. A digitalização do espólio e a sua disponibilização online, a continuação da recolha de testemunhos de resistentes antifascistas, as ações de formação com professores na área da cidadania, as visitas de escolas com o envolvimento ativo dos alunos e uma programação paralela diversificada são apostas de Rita Rato para trabalhar um público diverso com um objetivo comum. O trabalho que também se faz estabelecendo pontes com a atualidade. A luta pela liberdade e a luta pela democracia é sempre uma luta que nunca está terminada, é uma luta permanente todos os dias e, portanto, reconhecendo obviamente as diferenças que têm que ser reconhecidas, estamos a falar de um período da ditadura fascista e hoje felizmente não vivemos nesse contexto e reconhecendo obviamente as diferenças é muito importante construir pontes para que a percepção sobre como é imprescindível a participação dos cidadãos em todos os momentos, seja num contexto de luta pela liberdade, seja num contexto de defesa da liberdade e da democracia, isso é essencial. Em 2021, completaram-se 50 anos desde o início da escrita de Novas Cartas Portuguesas, a obra revolucionária de Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, que afrontou o regime nos anos 70. Foi o mote para abordar o tema Mulheres e Resistência, na exposição Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas. Eu nem falo da minha vida. E desde que veio das guerras anda transtornado da cabeça e me mete medo, grita noite e dia. A verdade é este medo que a gente apanha quando para cá vem e não nos larga mais. Sempre a gastar o peito da gente. Podia ser uma boa oportunidade para falar do livro, para homenagear as Três Marias, depois falar das outras mulheres que resistiram em paralelo enquanto estas Três Marias escreviam o livro, das mulheres que foram presas, das mulheres que foram torturadas, das mulheres que, sem consciência partidária ou política, no sentido mais estruturado, lutaram por melhores condições de vida para si e para os seus. A exposição coloca no mapa a resistência oferecida por mulheres em todo o país. São mais de 400 lutas desde os anos de 1930 até 1974. Reconhece-se o caminho que foi feito e é lembrado o que ainda falta percorrer. E ele respondeu: cala a boca, grande estupor, que te mato. E hoje, como tantas vezes vos confesso a minha perplexidade perante o mundo, o meu medo, a minha raiva, a minha voracidade de tudo. O meu amor nunca cansado, mas inútil. Desacerto das coisas e nas pessoas. E em boa verdade vos digo, continuamos sós, mas menos desamparadas. Esta é a terceira carta última das Novas Cartas Portuguesas e estamos praticamente a terminar esta exposição temporária. Termina em dezembro, mas até lá também ainda temos muitas atividades para fazer. E eu acho que esta exposição demonstra isso. Somos muitas e estamos menos desamparadas na luta porque conhecemos a luta de outras e percebemos que, em grande parte, é a mesma luta. Também até ao final do ano está patente no Museu do Aljube uma exposição de fotografia da italiana Augusta Conchiglia, que em 1968 entrou clandestinamente em Angola para reportar a luta de libertação em curso. Esta luta que nós desenvolvemos
situa-se dentro da luta geral dos povos pela sua libertação completa. Para extinguir Interessou-nos, obviamente, ter aqui essa exposição, porque raramente nós vimos fotografias da guerra colonial do lado de lá. Nós vimos algumas fotografias, mas sempre do lado de cá, e aquelas fotografias mostram os movimentos de resistência, mostram uma criança, por exemplo, queimada com napalm, mostram mulheres em campanhas de alfabetização, mostram a luta contra a fome e contra as condições difíceis do território e, portanto, demonstra um lado menos conhecido da guerra colonial. A exposição é um primeiro sinal da temática que assumirá protagonismo na programação do próximo ano. Abre a porta ao tema que teremos em 2022, que teremos uma exposição temporária também de 6 meses sobre as questões do colonialismo e do antirracismo, e fica também, de certa forma, aberta essa perspectiva que queremos continuar a trabalhar no próximo ano, para além de outras questões e de outras resistências que eu quero trabalhar ao nível das questões mais gerais do direito à autodeterminação, das questões LGBTQI+, e, portanto, das resistências também de hoje. Um museu a estabelecer pontos entre as resistências do passado e as do presente. Memórias de luta e de sofrimento, mas também momentos empolgantes da resistência. Para conhecer ou recordar no Museu do Aljube. Frente de sala. A atriz Raquel André está na capa da Agenda Cultural de Lisboa de novembro, na qual fala sobre o espetáculo Coleção Diamantes, uma instalação performativa que apresenta no Teatro do Bairro Alto de 5 a 12 de novembro. É dela a sugestão cultural deste Frente de Sala. Sugiro o livro Tudo sobre Amor, All About Love, da Bell Hooks, que está traduzido para português pela Editora Elefante, Livraria Travessa, ou então em inglês. A Bell Hooks para mim é assim uma das minhas referências de empoderamento político, de ativismo, e ela fala do amor como uma ferramenta política, não é? Nós somos educados a ter medo, a resistir, a lutar, a sermos fortes, e não ensinamos como amar, não é? Parece que é adquirido que quando nascemos somos pessoas que sabemos amar, e sabemos, mas com tudo o resto que nós vamos aprendendo, vamos esquecendo de ensinar a amar, e parece que nós mulheres não podemos falar sobre amor porque senão tornamos-nos muito românticas, muito naifes, e a Bell Hooks coloca o amor como uma ferramenta de ativismo. E eu acho que isso é de facto revolucionário. O livro está muito bem escrito, não sei qual é o ano de edição, mas não é recente, e acho que neste momento, pelo menos para mim, é super, super urgente. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. É um registro documental, mas também poderia ser um filme com alguma ficção, é certo, mas baseado em factos verídicos. Lisboa Clichê, o novo livro de Daniel Blaufuchs, é uma obra de género incomum. Eu acho que esse livro se insere num género que não existe, que é a autofotobiografia, eu penso que não existe, embora provavelmente existam outros exemplos, mas não é provavelmente um género que se fala. E daí também que eu queira ter, mais do que a vaidade, a necessidade de incluir algumas fotografias de mim próprio naquela altura e naquela idade, exatamente para criar essa ideia de que também é uma ficção, de certa forma, porque é como eu vi a cidade, mas também como a vejo agora a partir das imagens dessa altura. Daí que a capa seja a cores, exatamente para criar essa distância. Em fotografias a preto e branco, Daniel Blaufuchs registou a Lisboa dos anos 80, mas os textos que escreveu para as acompanhar são atuais e funcionam como um complemento à sua observação. Há um certo peso que o texto pode dar que muitas vezes as fotografias não têm por si. O texto é uma chamada de atenção. Eu sei que quando escrevo um texto a pessoa vai demorar um certo tempo a ler. Eu quando mostro uma fotografia não consigo controlar o tempo que a pessoa vai olhar para a fotografia. Através da lente e das memórias de Blaufuchs, recuamos a uma cidade em parte desaparecida e inevitavelmente transformada.
tal como o olhar do fotógrafo. Necessariamente, mesmo que a cidade não se tivesse alterado nada, que obviamente se alterou muito, e o nosso tempo alterou-se muito, como sempre se altera, o meu olhar hoje seria sempre outro. Porque nós vamos mudando, não é? Portanto, tudo muda, tudo entra em rotação e, de certa forma, também em confronto, não é? Hoje sei que envelhecer é perder aqueles sítios que nós gostávamos quando éramos novos, que faz parte de uma espécie de exílio, enfim, interno, se quisermos. Mas isso eu observei nos meus avós e em pessoas de outras gerações, e acho que será sempre assim. Portanto, eu imagino que haja uma cidade incrível também hoje, só que diferente. Diferente da Lisboa deste livro, a dos últimos alfaiates, dos cinemas históricos, das tascas e casas de pasto, da noite a começar a pulsar no bairro Alto e de espaços noturnos, como o mítico Frágil. Locais para agora lembrar e revisitar, mas sem saudosismos. Não há desencanto, há decepções que têm a ver de facto com o desaparecimento de alguns lugares que eu penso que deveriam ter sido conservados pelo seu valor estético, artístico, cultural, etc, mas que confronto com isso em outras cidades também. Mas as cidades vão se reinventando, não é? Temos outros sítios, temos outros locais, temos outra vida. O que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, foi que a cidade assemelhou-se mais aos anos 80, no sentido em que era uma cidade completamente vazia, em que não havia o turismo e havia dias que pareciam aqueles domingos dos anos 80 em que tudo estava fechado, etc, não é? Também houve uma... Portanto, o que eu digo é, obviamente que não há nostalgia, no sentido em que nem tudo dos anos 80 era bom, de todo. O livro aproxima-nos também de Alberto Cesarini, Adília Lopes, Natália Correia ou Fernando Assis Pacheco, entre outros. Pessoas fotografadas por acaso, em trabalho, ou porque Blaufuchs tinha com elas uma relação de amizade. Na altura não tinha consciência de estar a construir um registro histórico dos lugares e das figuras com que se cruzava. Tivesse havido essa noção, e a obra seria diferente. Estou completamente apaixonado por Portugal. Sim. A Revolução Surrealista, se quer continuar, não pode evidentemente... Creio na deusa com olhos de diamante. Fascinavam-nos fotografias. O imigrante é um homem de coragem, é um homem que um dia santigua-se, pensa-se e pá. Há muitas pessoas que falam neste livro e que mereciam ter sido fotografadas, e bem fotografadas, e de quem eu tenho muita pena de não ter, na altura, fotografado. Eu acho que o Luís Miguel Sintra merecia estar neste livro, mas a minha fotografia não merecia estar neste livro, porque não é de facto uma fotografia que faça justiça ao Luís Miguel Sintra. Ou gostava de ter alguém como o Eduardo Prato Coelho, que nunca fotografei, ou como eu digo no texto, nunca fotografei os Rádio Macau. Não aconteceu. Portanto, não foi uma coisa que eu andasse conscientemente a fazer. Lisboa Clichê, um olhar livre e poético, de Daniel Blaufuchs, sobre a cidade dos anos 80, é uma edição da Tinta da China. Frente de sala. A 16 de novembro de 2022 assinala-se o centenário de José Saramago. As comemorações iniciam-se com um concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa no Teatro São Luís. É o começo de uma vasta programação em torno da obra do escritor que incluirá leituras, publicações, exposições, teatro, cinema, dança e música. De 13 a 28 de novembro, o Alcântara Festival é uma montra privilegiada para as artes performativas. Apresenta teatro, dança, performance e festas em diferentes locais da cidade. Inaugurada recentemente no Museu de Lisboa, Santo António, a exposição A Bênção dos Animais exibe fotografias captadas por Alfredo Cunha na histórica Romaria de Santo António de Michões da Serra, para visitar até 23 de janeiro. Novembro é mês de festivais de cinema na cidade. Temos a Festa do Cinema Italiano, o Le Fest, o Olhares do Mediterrâneo, o SAL, o Festin, a Mostra-me e o Cinefiesta. As propostas são tantas que o melhor é mesmo consultar tudo na Agenda Cultural de Lisboa deste mês ou em agendalx.pt, onde pode saber mais sobre estes e outros eventos.
Chega ao fim mais um Frente de Sala. Voltamos na próxima quinzena com mais cultura. Obrigada por ter estado desse lado. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.